Olá, meus amigos, minhas amigas, trabalhadores do grupo da Fraternidade Espírita em Torno do Mestre. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa casa de oração, para falar, para passar uma mensagem do Evangelho, algum ensinamento de Jesus para preencher nossa alma e o nosso coração. O tema de hoje é Olhai os pássaros do céu. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis. Ele faz parte de uma das mensagens, Aí nós vamos ler como é que essa mensagem que Jesus, com tanto amor, com tanto carinho, traz para nós, até os nossos corações, para nossa reflexão, para nossa observação. Nessa mensagem, Jesus fala justamente sobre isso, para observar. Então vamos ver o que Jesus nos quer dizer, chamando a nossa atenção para a observação das coisas naturais. E aqui nessa passagem ele manda a gente observar os pássaros. Aí ele diz: observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, nesse trecho, Jesus é bem claro para observar o desapego das coisas materiais e valorizar as coisas espirituais. Ele fala de tesouro, que são nossas virtudes, e nossas virtudes carregamos no nosso lado espiritual. O nosso lado material é simplesmente para o nosso necessário. Tudo que a gente tem além do necessário passa a ser supérfluo, porque o que sobra para um, falta para o outro. Então, é nessa observação que temos que prestar muita atenção, e saber compartilhar, saber dividir, saber quais são os verdadeiros tesouros que nós viemos acumular aqui na Terra, deixar de lado o nosso orgulho de querer ter mais, de querer aparecer mais, de ser o mais rico, o mais importante, certo? Porque Jesus, já nessa passagem, também faz essa observação, para que sejamos simples, que para que não tenhamos apego às coisas que a ferrugem, a poeira, os vermes vão destruir, para termos sim apego às coisas espirituais, que é aquelas que nos preenchem, nos trazem felicidade, nos acrescentam valores. Aí continuando: eis porque eu vos digo, não vos inquietais por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui ele diz, o que é mais importante? Nós estamos dando valor para as coisas que realmente são importantes ou estamos apegados no supérfluo, no luxo, na vaidade? É um chamamento para prestarmos atenção nas coisas que Jesus observa. Jesus observa com os olhos da bondade, com os olhos da caridade, da fraternidade. E o nosso olho não é tão puro como o de Jesus. Então o que ele faz? Ele dá um alerta. Observem melhor, prestem atenção. Aí ele continua: observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços,
aumentar de 1 côvado a sua estatura. Outra observação, né? Que os pássaros não plantam, não colhem, não ceifam, e mesmo assim Deus concede a eles o seu alimento, a sua proteção. E aí está dizendo, se ele faz isso pelas aves, imagina por nós, quantos salvamentos, quantos livramentos, quantas bênçãos, quanta proteção ele coloca na nossa vida. Por conta disso, de ser um pai amoroso, cuidadoso, que nos provê. Se ele não dá os recursos materiais, ele nos dá a inteligência para resolver nossos problemas através de nós mesmos, com a nossa inteligência, as nossas ideias, a ajuda de outras pessoas que aparecem na nossa vida como um passe de mágica. A solução vem. Deus sempre provê, sempre proverá as nossas necessidades. O que é que nós precisamos é ganhar essa confiança em Deus, assim como Ele confia em nós. Temos a confiança de que Deus vai nos dar sempre o necessário. Como condição para isso, nós só temos que fazer a nossa parte. Levado ao pé da letra, isso dá a impressão de que ninguém precisa fazer nada, já é só esperar, só observar, porque já que os passarinhos não faz nada, não planta, não colhe, não ceifam e não falta nada, né? Por que nós temos que trabalhar, lutar e dividir e compartilhar para conseguir as coisas? Porque nós somos diferentes. Deus nos deu inteligência e a lei do trabalho. O trabalho enobrece, engrandece. Então, nós trabalhamos, nós fazemos a nossa parte, lutamos para conseguir as coisas, mas sempre cientes de que nada é nosso. Tudo nos é dado por empréstimo. Tudo pertence a Deus, por isso que Ele pode dar e tirar, repor, refazer, recomeçar. Tudo Ele pode, é tudo dele. Nós temos essa falsa ideia de achar que somos donos, proprietários de propriedades, de imóveis, de bens, mas na realidade não somos proprietários de nada. A gente só tem essas coisas para o nosso uso, para fazer um bom uso disso que nos é dado, para ajudar o outro. Porque se nessa vida você veio com o suficiente para você e ainda sobra, outros vieram faltando. E se você não compartilha com o próximo aquilo que sobra para você, o que será dele? Cadê a sua caridade? Cadê o seu instinto fraternal em socorrer o necessitado? É através desse trabalho, desse burilamento interior das nossas carências, das nossas pendências, das nossas mazelas que temos ainda para resolver, é nesse trabalho que acontece o nosso crescimento, a nossa evolução. Quando deixamos de ficarmos virados para nós mesmos e aprender a observar o outro, o nosso irmão, né? Aí ele também fala nesse mesmo capítulo, né? Buscai e achareis, está no capítulo 25. Em continuação ele fala: porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva que nasce no campo, que existe hoje e que amanhã será lançada na fornalha, quanto maior o cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aí ele usa outro exemplo. Ele manda a gente observar também os lírios do campo. É uma planta muito bonita que nasce lá num lamaçal, num brejo, uma terra muito escura, certo? E de lá nasce uma planta
que inexplicavelmente, a gente só explica pelas mãos de Deus, nasce uma flor tão límpida, tão clara, tão pura, que é o lírio. Aquele lírio branco, perfumado, sai de todo aquele lamaçal, daquele brejo, daquela terra barrenta, que pela nossa ideia jamais sairia de lá uma planta tão impecavelmente branca, limpa e pura. Ele até compara que nem um rei não consegue se vestir com tanta beleza como o lírio do campo. Veja bem, e mesmo com as aves. Vocês já perceberam que cada ave tem uma plumagem, cada ave tem um colorido, cada ave tem as suas características próprias, a sua beleza particular? Ele não fez todas as aves iguais. Teve o trabalho de desenhar cada uma nos mínimos detalhes, com amor, com carinho, com cuidado, e cuida delas. A mesma coisa ele fez com as plantas, também são seres vivos. As plantas também têm suas variedades, elas passam também pelas intempéries do clima, né? Falta de chuva, pouco tempo a gente estava acompanhando aí lá no Mato Grosso aquele incêndio que ficou por vários dias queimando toda a vegetação e ninguém conseguia apagar esse incêndio monstruoso. Até que o que aconteceu? A providência divina mandou a chuva. A chuva que caiu dos céus, em quantidade generosa, foi suficiente para apagar o incêndio. E com isso a natureza vai se refazendo. Aí continua: não vos inquietais, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Então, se o Pai sabe que temos necessidade de todas elas, a seu tempo e de acordo com as nossas necessidades, Ele vai abastecer os nossos celeiros internos de ansiedade, de inquietude, de preocupação, sempre preocupados com o dia de amanhã, sempre preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, e esquecemos de observar a lei de Deus em ação, que é nosso maior exemplo, né? Por isso que ele diz: observai, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Isso é o que acontece muito com a gente, esse negócio de ficar ansioso, preocupado, muita gente perde o sono, fica irritado e essa irritação desconta nos outros, aí fica aquele climão, aquele ambiente pesado, carregado de energias negativas que não fazem bem para ninguém. Todos nós sabemos que o otimismo, a alegria, a pureza é o que alimenta a nossa alma e o nosso coração. E aqui ele diz: buscai primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus. O resto, ele vem sozinho, ele será acrescentado, para a gente não ficar com essa ansiedade, com toda essa preocupação com o dia de amanhã. Aí eu achei uma mensagem muito linda, maravilhosa, que eu vou compartilhar com vocês. É uma mensagem da Meimei, psicografada pelo Chico Xavier. É muito linda, ela fala dos pássaros com uma generosidade e com um carinho especial. E ela diz assim: quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante. Pousavam nas árvores e sabiam voar, mas como haviam de criar os seus filhotinhos, isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva resfriava-os
e os grandes animais, pisando neles, quebravam-nos sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo, procurando-os para devorá-los, na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se por isso as aves se reuniram e rogaram ao Pai Celestial que lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e enviou-lhes um anjo que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos. Entretanto, o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos e mostrar-lhes os braços amigos das árvores. Ensinou-os a transportar pequeninas migalhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos lá no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos, e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias em louvor do santo nome de Deus. Por essa razão, há passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma ave cantando, lembremo-nos, pois, de que seu coraçãozinho, coberto de penas, está saindo de lá o eterno agradecimento que Deus está ouvindo nos céus. Então, eu achei muito lindo essa mensagem de Meimei. Ela diz que os pássaros cantam em louvor, em agradecimento, coisa que nós humanos muitas vezes saímos da cama para começar o nosso dia e nem nos lembramos de agradecer a noite tranquila, o bom sono, a paz, a companhia dos bons espíritos. E vamos pelo dia fora. Depois, quantas vezes nos esquecemos durante o dia de uma só palavra de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos supre, nos alimenta, né? Nos veste, nos dá meios de trabalhar, nos dá inteligência na solução dos problemas e nós simplesmente esquecemos de agradecer. E os pássaros não, eles jamais esqueceram de agradecer a Deus. Eles cantam de manhã, cantam à tarde, cantam à noite, para agradar o Pai do Céu, por tanto carinho que Ele teve com eles que sofriam tanto. E assim somos nós, esse capítulo fala, buscai e achareis, para a gente fazer a nossa parte, que o resto será acrescentado. Nessa passagem também, quando fala sobre pássaro, ele usou pássaro, é uma alegoria, né? Ele usou o pássaro que simbolicamente sempre foi associado ao céu, por sua natureza volátil, né? Tem as asas, é considerado como o intermediário entre o céu e a terra, como a personificação do imaterial, sobretudo da alma. E usou também o céu, que simbolicamente é uma manifestação direta da transcendência, do poder, da perenidade, da sacralidade, aquilo que nenhum vivente da terra é capaz de alcançar. Então ele usou os pássaros, usou o céu e pediu para que a gente usasse a observação. E se Deus cuida de um passarinho, imagina o que Ele não faz por nós, que somos seus filhos amados. Basta que tenhamos fé, que acreditemos nesse Deus maravilhoso que não tira o seu olhar de nós por um minuto sequer. Durante todo o nosso dia,
Ele está nos acompanhando, está nos inspirando, está nos alegrando, dando meios de sobreviver, dando meios de reconhecer nossos erros, de trabalharmos nas nossas imperfeições, porque no início o ser humano, a preocupação dele era só em se alimentar, em se vestir, em conseguir os meios para sobreviver, os recursos necessários. Com a evolução, nossas necessidades hoje são outras. Nós já não precisamos mais só do alimento material. Nós hoje sentimos necessidade do alimento espiritual, porque somos espíritas. O espiritismo tem esse trabalho, essa força de mostrar que em acreditando em uma outra vida, em outras vidas, outras existências, nós também temos que observar e trabalhar nosso eu interno, observar o nosso coração, as nossas imperfeições e fazer esse trabalho de corrigir, de perdoar, de pedir perdão e de amadurecer espiritualmente através dos ensinamentos que nos são passados. E aí vem a pergunta: é possível ser feliz nesse mundo? Sim, é possível viver nesse mundo. Aí pergunta-se, mas qual a condição? A condição é ser simples, é ser humilde, é ser verdadeiro, é observar a natureza, respeitar a natureza, certo? A natureza segue a lei do universo, a sua lei própria. Ela mesma produz e elimina o que não serve mais. Ela é grande exemplo de ensinamento. Quando observamos a natureza, aprendemos muito com ela. E nessa passagem, Jesus fala justamente isso, para observar a natureza e tirar dela as lições, os ensinamentos para o nosso crescimento. As aves vivem felizes e confiantes, cheias de paz, sem se preocuparem, enquanto os homens, por não possuírem a fé, que é a confiança absoluta em Deus, sentem as angústias de seus dias pelo dia de amanhã. As aves vivem confiantes e tranquilas, cheias de paz, e entre elas não tem inveja, não tem briga, não tem concorrência. Na sua maneira de viver, elas sentem segurança e felicidade, desfrutando os encantos da natureza. Elas desconhecem o desamor, a ganância, o medo e a solidão. Por isso temos muito a aprender com elas. Se nós nos entregássemos sem reservas ao nosso Pai Celestial e confiantes em sua ajuda, certamente seríamos mais felizes, como as aves do céu. Essa passagem de hoje, esse ensinamento, ele mostra muitas verdades, né? Ele fala pra gente fazer observação, observar. Embora pareça ser comodismo, não. Ele fala que não é comodismo de esperar que tudo aconteça porque o Pai vai fazer. Não. O Pai dá os meios para que a gente consiga fazer sozinhos. Igual nós educamos nossos filhos, para eles aprenderem a fazer sozinho coisas que quando são bebezinhos ainda não conseguem. Aí nós vamos educando e ensinando para que eles vão aprendendo a fazer sozinho coisas que antes nós tínhamos que fazer por eles, certo? Fala também em confiança. Temos que ter confiança em Deus, temos que ter confiança na nossa fé, na nossa crença. Temos que ser otimistas, sempre mantendo a vibração alta, a vibração no bem, nas coisas boas, para manter o equilíbrio do nosso planeta, o equilíbrio interno do nosso coração, do nosso espírito.
nossa paz. Ele fala de segurança, porque ali falou, né, que as aves se sentem seguras. E nós também deveremos nos sentir seguros. Fala também em conexão com a natureza, porque quando Jesus pede para observar a natureza, ele demonstra como a natureza é importante. Tanto é importante que ela serve de exemplo para a nossa observação, para a gente aprender com a natureza. Fala de ansiedade, que somos muito ansiosos, que vivemos o hoje já pensando no amanhã. E isso às vezes pode se transformar em um desequilíbrio, em alguma coisa que seja um transtorno na nossa saúde, no nosso equilíbrio interior. Depois isso pode evoluir para uma síndrome do pânico, pode evoluir para uma complicação psicológica de tamanho considerável. Então, trabalhar esse equilíbrio, essa paz, para nossa harmonia, para nossa vivência com os nossos irmãozinhos menores, os passarinhos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de alimentar os pássaros. Aí eu perguntei para mim mesma, mas por que eu alimento os pássaros e a passagem diz que Deus cuida deles, alimenta eles? Mas também ao mesmo tempo eu me perguntei, e quem diz que Deus não me inspirou a alimentar os pássaros porque eles precisam ser alimentados por alguém? Por que não eu? Né? Então, fica para você também a dica. Por que não você? Por que não você ajudar? Por que não você estender a mão? Por que não você observar? Certo? Então, é o que eu tinha para passar para vocês hoje, para que vocês não desistam nunca. A vida é cheia de recomeços, é cheia de novas esperanças, viver um dia de cada vez, ter sempre a confiança que Deus tudo provê e proverá sempre, que para tudo haverá uma solução, porque estamos num processo de continuidade, nada é finito, tudo tem continuação, tudo tem a segunda parte, tudo tem o próximo capítulo e estamos aqui para viver, aprender, ser felizes na medida do possível, tendo muita fé, muita confiança, muito amor dentro de nós, dentro do nosso coração e das nossas vidas. Espero que as palavras de hoje tenham chegado até o coração de vocês, que sirva para reflexão, para nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, que é o que nós estamos trabalhando no momento. Muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês.